Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, é o texto da nossa meditação que diz assim. Vamos ler juntos? Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Que Deus assim nos abençoe, a sua palavra lida, trazida ao nosso coração, irmãos. A lepra, ou hoje mais conhecido como hanseníase, é uma doença marginalizadora, que afasta as pessoas, ou afastava pelo menos, àquela época, as pessoas do seu convívio social. E não somente da sociedade no sentido mais amplo, mas também em relação à convivência com a própria família. E isso, irmãos, não era propriamente por maldade daquela sociedade, não era tão somente, vamos dizer assim, por uma questão, aquela pessoa está imunda, aquela pessoa está contaminada, então nós precisamos isolá-la, num sentido negativo, mas como uma forma de preservação da própria comunidade. Era uma doença grave, para a qual não havia nenhum tratamento conhecido à época, né? E que necessitava, então, de alguma medida que fosse, talvez, erradicadora. Nós vimos algo parecido acontecendo com a nossa sociedade de uma maneira geral, há coisa de 2 anos atrás, quando pessoas foram isoladas a gosto ou a contragosto, voluntária ou impositivamente. Muitas pessoas se viram na mesma condição destes leprosos daqui do tempo de Jesus, que viviam afastados da sua sociedade. E eles eram, vamos dizer assim, olhados à distância, eles eram tratados com bastante receio, e basta você se lembrar, a coisa de 2 anos atrás, quando você estava num lugar onde havia muitas pessoas e te davam a vontade de tossir, para você, mais ou menos, tentar imaginar o sentimento dessas pessoas. E isso eu estou colocando assim, vamos dizer, num grau muito pequenininho, né? Mas quando você tinha aquela vontade de tossir, a impressão que podia ser por qualquer outro motivo, porque você engasgou, porque você, qualquer outra razão, a sensação que dava era que todo mundo de repente voltava o olhar para você, e não eram aqueles olhares mais amistosos, vamos dizer assim. Agora tente imaginar, portanto, a partir da tua própria experiência vivida aí recentemente, tente imaginar a situação deste leproso, e não somente dele, mas de todos aqueles que de alguma forma eram afastados do convívio social por causa desta enfermidade. Aqui nós vemos no texto da palavra de Deus que o Senhor Jesus estava pregando a sua palavra no monte, né? E dentre as suas muitas pregações, porque o sermão do monte aqui, que é relatado no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, terminando aí no finalzinho do capítulo 7, na verdade aqui é um compilado de várias mensagens que Jesus deu ao longo da sua jornada, da sua missão, e que
Mateus colocou aqui como se tudo parecesse apenas um único sermão, mas que foram mensagens que foram, Jesus não foi falando uma única vez, mas repetidas vezes em vários lugares, estas palavras que o evangelista as colocou todas aqui como chamado sermão do monte, ou aqueles sermões que ele dava, que ele trazia ao povo nos lugares aos arredores das cidades. E aqui é interessante nós pensarmos isso, porque o texto relata assim, ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguia, e eis que um leproso. E aqui que está a questão interessante, porque na realidade, quem estava fora do seu ambiente natural não era o leproso, era ali que vivia o leproso, nas cavernas, nas montanhas, nas regiões aos arredores da cidade, eram nesses lugares. Então Jesus já estava, vamos dizer assim, pregando o evangelho naqueles lugares onde as pessoas não queriam estar. E eram as multidões que saíam dos seus vilarejos, das suas casas, das suas ruas, das suas cidades, e iam acompanhando Jesus por estes lugares. Portanto, não era de se estranhar, vamos dizer assim, que aquele leproso fosse encontrado aqui nessa situação. É quase como se ele estivesse dizendo assim, são vocês que estão vindo no meu terreno. Não estou invadindo a área de ninguém, não estou ultrapassando, vamos dizer assim, qualquer lei, qualquer convenção social. Pelo contrário, são vocês que vieram ao meu encontro. E trazidos por quem, irmãos? Por Jesus. A palavra relata aqui que toda aquela multidão só estava ali porque estava acompanhando a Jesus. Mas o fato é que quando aquele leproso apareceu, se gostando ou não aquela multidão de vê-lo, de poder estar ali perto dele, ou se sentindo talvez insegura, ameaçada de alguma forma na sua saúde, na sua integridade física, o fato é que aquele leproso rompeu a multidão, e eu imagino que ele teve até mais facilidade do que o cego Bartimeu, para atravessar a multidão, que ele teve mais facilidade, por exemplo, do que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, porque ela teve que se espremer ali no meio da multidão para poder tocar em Jesus. Eu imagino que de repente foi abrindo quase que um mar vermelho no meio da multidão, as pessoas se afastando, todo mundo chegando para cá, chegando para lá, e só sobrou Jesus ali diante dele. E na palavra de Deus aqui nos relata, irmãos, que este leproso então, tendo se aproximado, fez o quê, irmãos? Vocês estão caladinhos. Fez o quê? Vamos mais forte? Ele o adorou. Vamos falar? O leproso agora sim. O leproso adorou a Jesus. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso, irmãos? Porque o leproso adorou Jesus sem ver a cura. O leproso adorou a Jesus sem lhe ter pedido nada. O leproso adorou Jesus independente da resposta àquilo que ele diria posteriormente. O leproso adorou Jesus porque Jesus é Deus, porque Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus é digno de ser adorado, Jesus é aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, o poder, o império, a majestade, tudo aquilo que lemos hoje na palavra do Senhor, lá em 1 Crônicas 29 e em Judas, versículos 24 e 25, representa quem Jesus é. E esse leproso, irmãos, se ele sabia o que estava dizendo, ou se ele não tinha noção do que ele estava dizendo, se ele disse isso pelo Espírito Santo, tão somente sem conhecer ou conhecendo, o fato é que o que ele fez era aquilo que eu e você precisaríamos fazer em todo o tempo na nossa vida: adorar a Jesus.
servir a Jesus. Ele é que precisa ser servido, não eu, não você. Ele é que precisa ser honrado, ele é que precisa ser engrandecido, irmãos. E o fato é que esse leproso se aproxima de Jesus, e lá nas outras passagens de Marcos e de Lucas ainda vai acrescentar o fato de que ele se prostra diante de Jesus e reconhece a grandeza do nosso Senhor e Salvador. Oh, irmãos, a pergunta que fica no meu coração aqui, a você e também a mim: será que a gente precisaria talvez passar por uma experiência como essa que este homem vivia para poder reconhecer isso? Será que é necessário que a nossa vida seja tão quebrantada ao ponto de não sobrar nada para que nós possamos nos prostrar diante do Rei? Quantas vezes nós estamos diante de Deus, estamos na sua presença, estamos às vezes ouvindo um louvor, ouvindo uma palavra do Senhor, lendo a Bíblia, e aquilo parece que é só mais uma coisa que estamos fazendo entre tantas outras que nós temos de compromisso do dia. Não é assim. O Senhor é digno de toda a honra, o Senhor é digno de ser adorado o tempo todo. Vamos pôr isso em prática. Não vamos esperar o domingo, 7h para a gente começar a adorar Jesus, não. Na verdade, o domingo, 7h, ele tem que ser tão somente um reflexo daquilo que foi a nossa semana, daquilo que foi a nossa relação com Jesus ao longo dos dias. E será que se isso fosse a realidade tácita mesmo, eu e você estaríamos aqui cantando, alegres, glorificando? Ou muito do que seria a nossa adoração não seria tão somente uma reclamação, uma murmuração, ingratidão? Este leproso nos ensina, e uma das lições que ele traz a nós é que antes de qualquer coisa, adore ao Senhor, adore a Ele, glorifique o nosso Deus de todo o coração. Agora tem um outro detalhe importante aqui, irmãos. Olha só o que o leproso fala. Ele diz assim, versículo 2: e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo o quê? Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres, o Senhor pode purificar-me. E essa expressão aqui, irmãos, inicial, ela é impressionante. Porque ela é a expressão de alguém que tem a consciência de quem é Deus e de quem é servo. Tem a consciência da divindade de Jesus. A grande questão aqui é a seguinte: o leproso poderia dizer para Jesus: Jesus, eu preciso muito que o Senhor me cure. Eu quero muito que o Senhor me cure. E Jesus poderia curá-lo, não poderia? Não ia mudar absolutamente nada, mas ele faz questão de dizer para Jesus, e obviamente para aqueles que estavam ali ao redor, e obviamente para mim e para você, que Jesus poderia muito bem não fazer isso. E o fato de Jesus não fazer isso, e o fato de Jesus dar a ele um não como resposta, não mudaria quem Jesus é, não mudaria a divindade de Jesus. Aliás, é por isso que ele é Deus, porque ele pode, ele decide, ele é que vai marcar se faz ou se não faz, se age ou se não age, se responde ou se não responde, se está atento ou não, se abençoa ou não abençoa. E isso não vai mudar, nem o sim, nem o não, mudará a pessoa de Deus em Cristo Jesus. E o mais maravilhoso é que esse leproso sabia disso.
Como que ele sabia disso, Flávio? Olha, eu só vejo uma razão: o Espírito de Deus o revelando. O Espírito de Deus se manifestando na vida dele. É por isso que ele o adorou, porque ele sabia que ele estava diante do Deus vivo. Ele sabia que esse Jesus a quem ele buscaria agora, tendo ou não uma resposta positiva, continuaria sendo Deus. E ele então, com toda a humildade do seu coração, ele diz para Jesus: Senhor, se queres, se quiseres, o Senhor pode me curar. Agora, esse pode aqui tem uma questão importante, uma questão interessante, que a gente precisa falar sobre ele. Sabe o quê? Normalmente, se eu perguntar para você assim: você acha que Deus pode responder a sua oração? Todos nós aqui diríamos o quê? Pode. Pode. Eu creio que Ele vai responder, seria uma segunda pergunta. Aí, muitos de nós escorregamos, patinamos, passamos direto nessa curva. Não é assim? É muito fácil a gente crer que Deus pode, que Deus é grande, que Deus é maravilhoso. Agora, a nossa maior dificuldade é acreditar que isso pode acontecer em nossas vidas. Que isso pode acontecer na nossa situação. Na relação pessoal. É muito fácil acreditar, vamos dizer assim, num Deus geral. Num Deus para todos. Mas e o Deus comigo? E o Deus na minha vida? E o que impressiona aqui é que quando o leproso está falando essas palavras aqui, ele não está dizendo isso como dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas... Não. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Isso é fé. Isso é confiança em Deus. Isso é dependência de Jesus. E eu e você podemos aprender isso com esse leproso também, irmãos. A acreditar que o que Deus fez na vida do nosso irmão, daquele irmão que deu um testemunho, daquele irmão que pediu uma oração na reunião de oração e Deus ouviu, que isso pode acontecer na nossa vida, que isso pode acontecer na nossa causa. Sim. Por que não? Porque Ele é que é Deus, não somos nós. A resposta da oração de Deus não se baseia em quem eu sou, se baseia em quem Ele é. E Ele é o mesmo Deus para mim, para você, para cada um de nós. Ele continuará sendo Deus. Mas nós precisamos acreditar nisso, confiar nisso. E agora, por último, eu gostaria de trazer aqui como uma última lição que esse leproso traz a nós, eu gostaria de trazer novamente aquilo que ele diz no versículo 2, agora sob uma outra perspectiva. Senhor, se quiseres, pode. O Senhor pode purificar-me. Se quiseres, Pai. Nós sempre falamos isso nas nossas orações, não dizemos? Contudo, seja feita. Até que ponto nós só falamos isso porque nos acostumamos a dizer, ou porque confiamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em nossas vidas? Ou porque confiamos que a vontade de Deus é o melhor para nós? Eu já disse isso aqui em várias circunstâncias e eu acho que seria interessante repetir agora. Fé não é acreditar que Deus vai fazer aquilo que eu peço. Fé é acreditar que aquilo que Deus fizer por mim é o melhor. Eu creio assim, você crê assim, amém? Louvado seja Deus. Mas o que chama a atenção aqui, irmãos, porque isso aqui é realmente um pedido. Isso é um pedido.
Eu me lembro que certa vez eu estava andando com alguns amigos, acho que até contei essa história recentemente aqui para os irmãos, e um colega falou, passávamos em frente a uma agência de carro, e o colega falou assim, vou lá pedir um carro para mim. E aí, nós todos rindo, jovens ainda, né, aquele negócio todo, vamos lá ver. Aí ele chegou para o vendedor, moço, dá um carro desse para mim? O moço falou, riu, né? Ele falou assim, não tem jeito, né? Ele falou, obrigado. Voltamos e seguimos o nosso caminho, né? Isso é um pedido, irmãos. Não é uma exigência. Sabe por quê? Porque o amor não é exigente. O amor é esperançoso. Aquele que ama verdadeiramente é que é capaz de pedir a Jesus. Porque esse tem esperança, não exige nada do Senhor. Se o Senhor fizer, bem. Se o Senhor não fizer, está bem também. As coisas vão bem do mesmo jeito. Lembra-se daquela história bíblica, quando o profeta se aproxima da mulher que havia perdido seu filho, e ele pergunta, vai tudo bem? E o que é que ela responde? Vai tudo bem. Esse é o leproso se aproximando de Jesus. Senhor, se quiseres, podes curar-me. E aí o que que Jesus responde para eles, irmãos? Jesus responde de duas formas. De que forma? Com as palavras e com o gesto. O que a multidão fez na hora que o leproso aproximou? Abriu o caminho. O que Jesus faz com o leproso? Aquilo que ninguém faria. Lhe toca. Lhe toca no corpo, lhe toca nas feridas, lhe toca na alma, lhe toca no mais profundo do seu ser para dizer o quê? Quero. Fica limpo. Eu quero. Já imaginou Jesus dizendo isso para você? Você lançando sobre ele a tua angústia, o teu clamor, a tua luta, mas como um pedido, não como uma exigência. E Jesus dizendo assim para você, quero. Será cumprida na tua vida a minha vontade. Será feito conforme o meu querer. Imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Que bom que aquela multidão abriu caminho. Que bom que aquela multidão pôde ver Jesus tocando aquele homem. Que bom que aquela multidão pôde perceber que aquele moço não veio exigindo de Jesus qualquer coisa. Veio pedindo. Porque Jesus é Deus. Jesus não é servo. Jesus é o Senhor. Ele é quem manda. E eu e você estamos aqui tão somente para servi-lo, adorá-lo e bendizê-lo em toda e qualquer circunstância. Se ele disser quero, nós seremos obrigados a adorá-lo. Se ele disser não quero, e muitas vezes ele vai dizer, ele vai continuar sendo o mesmo Deus, exigente, e que nos ama, que nos abençoa, mas que requer de mim e de você toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém?